Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa transmissão EPI de Balneário Camboriú. Eu queria começar com vocês lendo o Salmo de número 138, verso de 1 até o número 5. Ele diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltada para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Todos os reis da terra renderão graças a ti, Senhor, pois saberão das tuas promessas, celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Amém. Agora eu pediria que você se concentrasse, que voltasse o seu pensamento agora para Jesus. E eu queria, antes de começarmos a cantar, fazer uma oração com você, irmãos. Fazer uma oração por quem está necessitando, por alguém que está com enfermo na família, algum amigo, por alguma situação que está ali incomodando o seu coração, e também para os que querem agradecer a Deus por algum motivo, algumas bênçãos, porque sabemos que só o fato de respirar todo dia, de acordarmos, já é uma bênção, já é uma dádiva do Senhor. Meu Pai, quero primeiro te agradecer por mais uma semana, Pai. Estamos aqui hoje para te louvar, para te agradecer. O Senhor nos cobriu com saúde, Pai. O Senhor nos capacitou para estar aqui hoje, meu Deus. E agora eu peço, meu Pai, para todos os enfermos, Pai, que conhecemos, para as famílias que estão passando agora por problemas com saúde, Pai, do Covid ou de outras doenças, meu Pai. Eu peço que o Senhor acalme o coração deles, meu Deus. Que eles saibam que tem um Deus que cuida deles, meu Deus. Que eles não estão só, que eles não estão sozinhos, abandonados, meu Pai. O Senhor é por nós o tempo todo, meu Deus. Conforta o coração de quem está precisando, meu Pai, o nosso também, meu Deus. Quero te agradecer por bênção que recebemos, meu Pai, também, por suas dádivas, que sabemos que tudo é graças a Ti, meu Deus. Sempre por Teu louvor e para a Tua glória, meu Pai. Acalma o nosso coração agora, meu Deus. Tire tudo que for atrapalhar agora ouvir essa mensagem que será pregada pelo pastor, meu Deus. Dá-nos calma, discernimento, meu Pai, concentração para ouvir a sua palavra. Amém, meu Pai. Essa é a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Vamos agora cantar a canção Aclame ao Senhor. Prostrem os mares ao som
do meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantei poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. A próxima canção, firme nas promessas do Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno vim te trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Chama agora o pastor Fábio.
Boa noite a todos. Que a graça preciosa de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nesta noite especial, noite feliz, em que o povo de Deus em todos os lugares, a despeito de pandemia, a despeito de limitações, ele se reúne para adorar ao nome do Senhor. Sejam bem-vindos ao nosso culto, que você nesse instante seja abençoado, abençoada pela palavra do Senhor que será pregada, pelas orações, pelos cânticos, e que Deus possa confortar o seu coração caso você esteja aflito, e que Ele também possa desafiar o teu coração caso você esteja acomodado, indiferente, frio. Tá bom? Nós teremos um momento de oração nesse instante. Nós vamos orar e interceder uns pelos outros, como as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas nos desafia. Nós temos o dever de orarmos uns pelos outros. Há pessoas que nós conhecemos que estão enfermas, algumas delas tiveram os seus exames confirmados com o novo coronavírus, que é o caso do seu Mário, a dona Suzy, e o caso do seu Mário inspira muitos cuidados. Nós iremos orar por ele, por eles. Dona Gabriela, mãe das crianças, que já não são mais crianças, Camila, Ricardo e Amanda, ela também foi diagnosticada com o novo coronavírus. Não somente ela, mas também a Camila. Vamos orar por elas, rogar por essa família. Nós vamos orar, tá bom? Eu vou chamar o Renan, para que o Renan venha aqui, ore por esses pedidos, especialmente pelo seu Mário, dona Suzy, a irmã da dona Suzy, que também foi diagnosticada, está internada e precisa também das nossas orações. E que o Renan ore também pela nossa cidade. Cada dia que passa nós somos surpreendidos com o aumento do número de contágio. Nós oramos para que Deus possa guardar-nos deste mal, que Deus possa também abençoar os profissionais da saúde que estão trabalhando diuturnamente, se expondo a um grande risco, orar pelos nossos hospitais, pela administração da nossa cidade, tá bom? Renan, vem aqui. Convido vocês a fecharem os olhos, erguermos em oração ao nosso Pai. Pai, nós estamos diante de Ti. O Senhor não habita em templos feitos com mãos humanas. O Senhor é Emmanuel, Deus conosco. E o Senhor está conosco aqui. O Senhor nos assiste, o Senhor está presente em todos os lugares. O Senhor está presente com aqueles que estão ouvindo, Senhor, essa live. O Senhor está presente na Tua igreja. O Senhor está presente com o Seu povo. O Senhor está presente com os Teus. E o Senhor não nos deixa só. Nós podemos clamar, Pai, Abba, Pai, Paizinho querido. E nós nos achegamos diante de Ti, clamando, Pai. Pai nosso, Pai querido, Pai amado, nós precisamos de Ti. Nós recorremos ao Senhor nesse instante. Clamamos pela Tua presença. Clamamos por Ti. Pai, Tu que nos assiste, Tu que nos escutas,
Tu sabes das nossas necessidades. Tu sabes daquilo que precisamos. Tu conheces, Senhor, o profundo do nosso coração. Tantas pessoas sofrendo nesse instante. Nós rogamos ao nosso Pai para que visite cada uma dessas pessoas. Nós rogamos ao Senhor para que visite, Senhor, cada lar. Senhor, o Fábio citou aqui alguns nomes. Dona Suzy, seu Mário, Gabriela, Camila. Ó Pai, visita-os nesse instante com a Tua presença, confortando, alimentando, edificando, Senhor, essas vidas, restaurando, Senhor, a comunhão contigo, restaurando, Senhor, a fé. A nossa fé está firmada, a nossa fé é firme, porque ela vem do Senhor e ela está firmada em Jesus Cristo. Nós estamos firmes em Ti, alicerçados em Ti. Tu és o nosso esconderijo, Tu és o nosso abrigo. Tu nos guarda e nos protege. Nós rogamos que o Senhor nos livre de todo mal. Nos livre, Senhor, do desespero, da ansiedade. Possamos confiar plenamente em Ti. Nós confessamos, Pai, que realmente temos dificuldade em confiar no Senhor em momentos de desafio, em momentos de crise, em momentos de tribulações. Nós ficamos tão desesperados. Mas nessa noite, nesse instante, nós colocamos a nossa vida, o nosso coração diante de Ti, inclinados, pedindo a Ti que o Senhor nos leve a confiar em Ti, a depender de Ti, a esperar em Ti, a crer, a enxergar os Teus feitos, porque tudo o Senhor já fez por nós. O Senhor nos dá a salvação, o Senhor nos dá o perdão, e o Senhor nos dá uma comunhão contigo. Pai, Tua palavra diz, nos convida a ir a Ti, se estamos cansados, sobrecarregados, desanimados, nós estamos invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, porque muitas vezes nos sentimos desta forma, muitas vezes nos sentimos cansados, muitas vezes nos sentimos desanimados, muitas vezes nos sentimos tristes, abatidos, muitas vezes estamos desesperados, sem esperança, mas nós recorremos ao Senhor Jesus. E que nesse instante, o Teu Espírito Santo toque em nossas vidas, trazendo esperança para nós, trazendo, Senhor, a convicção, a certeza, fome e sede de Ti, da Tua palavra, de Te conhecer mais. Senhor, que a Tua bênção, a Tua mão esteja, Senhor, sobre as nossas cidades, sobre o número, Senhor, de pessoas contagiadas, sobre, Senhor, o número de leitos disponíveis. Nós sabemos, Senhor, que há uma dificuldade em atender, Senhor, tantas pessoas que estão contaminadas. Nós rogamos para que o Senhor dê sabedoria, Senhor, entendimento para cada secretário, para cada, Senhor, prefeito, governador, ministro, Senhor, da saúde que está envolvido com esta causa. Rogamos, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, haja sobre a vida deles. Que o Teu Espírito, Senhor, dê discernimentos para eles administrarem, Senhor, com transparência, com ética, com responsabilidade os recursos. Eles tenham, Senhor, a compaixão, Senhor, dessas vidas. Compaixão, Senhor, na hora de aplicar esses recursos.
qualidade necessária, com todo o recurso necessário. Senhor, tantas discussões também a respeito da vacina. Ó Pai, nós clamamos para que o Senhor use a mente, Senhor, desses cientistas para desenvolver, Senhor, essa vacina. O Senhor pode curar, o Senhor pode, Senhor, sarar, o Senhor pode, Senhor, soprar o seu vento, dissipar, Senhor, toda essa pandemia. Nós cremos no Senhor Jesus, nós cremos no Deus vivo e verdadeiro, nós cremos em Ti, e nós colocamos a nossa vida diante de Ti, para que o Senhor nos guarde, nos proteja, para que o Senhor edifique em nós, meu Deus, uma morada para Ti, para que o nosso coração receba a paz do Senhor. Nós precisamos da Tua paz, que a Tua paz inunde o nosso ser, que a Tua paz inunde, Senhor, os nossos corações. No nome de Jesus que nós oramos, para a glória do Senhor Jesus, crendo em Ti, crendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, crendo na Tua palavra, crendo que basta apenas uma palavra para transformar a nossa vida, transformar essa situação, transformar o caos. Senhor Jesus, nós invocamos o nome de Jesus, que é sobre todos os nomes, o nome que é poderoso. Amém. Eu quero convidar você para que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 15. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15. É o texto da nossa meditação hoje. João 15. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. Eu errei, me perdoe. E todo o que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos. Volto a repetir, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim
vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão. Meus amigos, se fazem o que lhes ordeno, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi. E os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto: que vocês amem uns aos outros. Amém. A gente vai tocar? Querido, nós oramos mais uma vez. Suplicamos, ó Deus, pela intervenção do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, nesse instante em que nós iremos meditar na Tua Palavra. Se agrade de nós. Tenha misericórdia de nós. Dá-nos, ó Deus, da Tua graça. Dá-nos da Tua misericórdia, da Tua bondade infinita. De nós, ó Deus. Nós precisamos de Ti. Inspira-nos, sustenta-nos, abençoa-nos. É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que vocês, por gentileza, dessem um feedback sobre como está a transmissão, como está o nosso áudio. Por gentileza, nos ajude. Você está satisfeito com a sua relação espiritual com Deus? Eu quero que você aguente mais um minuto. Nós vamos tentar aproximar um pouco mais. Você está satisfeito com a sua relação com Deus? Com a sua vida espiritual? Você está satisfeito?
com tudo aquilo que você tem vivido em relação a Deus, com frutos que emergem da sua relação com Deus. Deixe perguntar para você: existe preocupação no seu coração sobre o teu crescimento espiritual? A cada dia, mês, ano que se passa, o teu cônjuge percebe amadurecimento espiritual em você? Crescimento paulatino em relação à imagem de Jesus em você? Aqueles que te cercam percebem, são capazes de perceber que a esperança bendita de Jesus Cristo brota do teu coração? Esse texto que nós lemos, um dos mais bonitos da Bíblia, ele fala sobre a necessidade e a exigência de Deus por frutos nas nossas vidas, por resultados práticos, reais, concretos de Deus em nós. E nesta noite eu quero enfatizar 3 coisas nesse texto que falam justamente sobre o nosso crescimento espiritual, o resultado da ação do Espírito Santo em nós. A primeira delas é um retrato sobre Jesus Cristo que o texto nos oferece. Quem é Jesus? Aqui no capítulo 15 do Evangelho de João. Porque nós encontramos aqui a 7ª e última declaração de Jesus, afirmando que Ele é, eu sou, no Evangelho de João. E aqui ele diz que Ele é a videira verdadeira. Ele está dizendo algo que os seus discípulos conhecem muito bem, porque eles sabem que a Bíblia retrata a nação de Israel como uma videira, e é uma videira que foi plantada pelo próprio Deus, regada pelo próprio Deus, uma videira que foi transportada do Egito e plantada com muito carinho na terra de Israel, regada com muito carinho, e Deus esperava que Israel produzisse frutos significativos, bons. Entretanto, Israel falhou na sua missão. Israel não foi capaz de produzir frutos que agradasse o coração de Deus. Mas Jesus Cristo está afirmando que Ele é a videira verdadeira, que onde Israel fracassou, Jesus Cristo triunfou. Aonde Israel falhou na sua missão, Jesus Cristo venceu. E a nossa esperança é porque houve um homem, o verdadeiro Israel de Deus, que o pecado não pôde com ele, que a morte não pôde com ele, que Satanás não pôde com ele. Há um representante nosso que é vitorioso, e por causa dele nós temos esperança.
A segunda coisa que o texto mostra para todos nós é que aqui nós encontramos um retrato do que é a vida cristã. E o texto é sugestivo, porque Jesus está saindo do cenáculo. É a última noite dele, de vida. Ele está saindo do cenáculo onde ele comeu a sua ceia pascal com os seus discípulos. Se você olhar o capítulo 14, o versículo de número 31, você vai ver o seguinte: Jesus diz o seguinte: levante-se, vamos sair daqui. E logo em seguida ele faz esta afirmação, dizendo que ele é a videira verdadeira. Certamente essas palavras, que são as mais bonitas de Jesus, eu percebo que ele guardou o melhor vinho para agora, para os seus últimos momentos de vida. Certamente Jesus falou essas palavras entre o cenáculo e o Getsêmani, o lugar onde ele foi tentado, o lugar onde ele sofreu, aonde ele orou, onde ele transpirou sangue, aonde ele foi de forma banal, abandonado pelos seus amigos, aonde ele foi preso, mas onde ele triunfou em oração. Entre o cenáculo e o Getsêmani são os espaços possíveis para essas palavras de Jesus. Em instantes, Jesus será preso, julgado, condenado, açoitado e finalmente morto. E aqui ele está dizendo para os discípulos qual é o retrato, a imagem da vida cristã. E ele diz que nós somos os ramos da videira. E ele mostra uma imagem do seu pai. Ele diz: o meu pai é o que cuida da vinha. Algumas traduções diz lavrador, vinheteiro. É de onde vem a palavra grega george, homem que cuida da terra. Ele é a videira, o pai dele é o dono da vinha e nós somos os ramos. E Jesus está dizendo para todos nós que existem dois tipos de ramos aqui. E eu passei a semana pensando nisto, de que dentro da igreja, tanto a igreja visível que somos nós, que nesse momento da história, e isto daqui 100 anos, falarão sobre a gente, de que nós, no meio de uma pandemia, tivemos que nos ajeitarmos e transmitir cultos de um celular, pela internet. Essa igreja é visível. Existem dois tipos de cristãos. E eu quero ser muito objetivo e dizer que são os cristãos frutíferos e os infrutíferos. A primeira coisa que o texto mostra da ação de Deus, do Pai, do dono da vinha, é de que Ele cuida dela. Você precisa saber disto hoje à noite. Jesus Cristo cuida da sua igreja. Jesus Cristo cuida da sua vinha. O Pai também cuida da sua vinha. O Pai também cuida do seu povo, o povo da sua aliança. Você faz parte da igreja. Você é um ramo que foi enxertado na videira. Você precisa saber disto hoje, de que o Pai cuida de você. O Pai cuida do seu povo. O Pai cuida da sua vinha. Devido às circunstâncias que nós estamos vivendo, você de alguma forma pode acreditar que você está desamparado, mas você não está. O Pai cuida.
E ele cuida, fazendo duas coisas. O texto nos diz que é possível um ramo estar em Jesus e não dar fruto. São os cristãos infrutíferos. Eles estão muito perto de Jesus. Eles participam da igreja. Eles participam da comunhão dos santos. Eles participam do sacramento, da ceia. Eles podem ser líderes na igreja. Eles podem ter uma definição doutrinária calvinista correta. Entretanto, eles são infrutíferos. E o contexto nos mostra o exemplo de alguém que esteve muito perto de Jesus, que foi contado como um dos apóstolos de Jesus, que foi enviado em missão e dado a ele autoridade para pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios. Entretanto, este homem não tinha nenhuma relação profunda com Jesus Cristo. Ele não estava em Cristo e ele era infrutífero. Este homem é Judas Iscariotes. E Jesus está dizendo aqui que um ramo infrutífero, ele será cortado. Pelo próprio Pai. E eu li o versículo de número 6 essa semana e eu fiquei arrepiado, como diz a minha filha. Eu queria que você meditasse comigo nessas palavras de Jesus, porque elas devem produzir temor e tremor em nós. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. A imagem é de uma mexa que seca. E o apanham depois, lançam no fogo e o queimam. Fogo é a imagem do juízo eterno. Separado de Cristo, deixado para secar e posteriormente lançado fora no fogo para queimar, distante de Deus. Mas existem também a possibilidade de ramos frutíferos. E Jesus fala, o que Jesus fala sobre eles? Jesus diz que eles são limpos, podados pelo Pai. Para quê? Para que eles deem mais e mais frutos. Eles já são frutíferos. Já são uma bênção. Neles há uma evidência do fruto do Espírito. Há algo do Espírito Santo que há dentro deles e que promove amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Eles são capazes de transmitir a vida de Cristo a partir deles. E essas pessoas, preciosas aos olhos de Deus, são limpas, são podadas por Deus para que elas produzam ainda mais. Porque o desejo de Deus é uma progressão espiritual em todos os seus filhos. Ele não sonha com estagnação. Ele não deseja que haja no meio da sua igreja ramos infrutíferos. E o que seria esta poda, esta limpeza? O contexto diz que a palavra faz isto.
Olha o que Jesus diz no versículo 3: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. É a palavra de Deus que limpa o homem. É a palavra de Deus que poda o homem. É a palavra de Deus que promove no homem o desejo de mudar. Nós nos deparamos com a palavra de Deus, ora pregada no domingo à noite, na quinta-feira à noite, ou nos nossos momentos de leitura devocional em casa, e nós nos contemplamos a nós mesmos e suplicamos a Deus que Deus transforme as nossas vidas, mude a nossa realidade, mude a nossa conduta. A palavra julga, a palavra limpa, a palavra transforma o coração humano. Mas existem também outros meios, e um deles é a provação, o sofrimento, em que Deus disciplina os seus filhos, e Ele o faz visando única coisa: que os seus filhos sejam ainda mais produtivos, que os seus filhos sejam ainda mais relevantes no seu agir, no seu falar, na sua atuação no mundo, na sua família, na igreja, porque Ele deseja mais fruto ainda. Isto é o que Deus faz. Agora, o texto vai dizer, e eu afirmei isso no início com uma proposição, de que é um retrato da vida cristã. Nós falamos sobre o que Deus faz. Ele cuida da sua igreja, Ele cuida podando os frutíferos, e Ele cuida também arrancando os ramos infrutíferos. Agora, o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer uma única coisa, de acordo com Jesus Cristo. E eu gostaria que você fixasse os teus ouvidos nesta única coisa que eu vou dizer. Se você quiser esquecer e não lembrar de nada do que eu disse aqui hoje à noite, que você fixe em lembrar-se desta única coisa que eu vou falar. O que nós devemos fazer. Permanecer em Jesus Cristo. A palavra permanecer se repete pelo menos 9 vezes nesse capítulo. E nós podemos dividi-la de forma didática em 3 maneiras em que nós podemos permanecer em Cristo. E devemos permanecer em Cristo. A primeira delas, nós devemos permanecer em Jesus. Versículo de número 4 e o versículo 5. Olha o que ele diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. John Owen, um pregador puritano inglês, ele dizia que a vida pastoral consiste em 2 tarefas. A primeira delas é tentar convencer os não cristãos de que eles são pecadores, de que eles necessitam desesperadamente de Jesus Cristo. E a segunda ação pastoral é tentar lembrar os cristãos de que eles não estão mais sob o peso, o domínio e a escravidão do pecado, mas que eles estão livres para desfrutarem da união com Cristo. E isto é permanecer em Jesus, é desfrutar desta união que nós temos com Ele. E ao desfrutarmos da união que nós temos com Cristo,
permanecendo nele. E permanecer em Jesus é desfrutar do relacionamento com ele, é cultivar o relacionamento com ele. E como nós cultivamos o relacionamento com Jesus? Através da sua palavra e através da oração. E assim fazendo, nós permanecemos em Cristo. E assim sendo, somos capazes de permitir que o Espírito Santo produza os frutos em nós, e é suprimida a autossuficiência humana, porque nós, influenciados pelo pecado, nós acreditamos que podemos fazer alguma coisa que seja eterno, que seja permanente por nós mesmos. Mas Jesus Cristo afirma que nós não podemos fazer nada que seja duradouro, que irá sobreviver ao coronavírus, que irá sobreviver às crises do século 21, que irá sobreviver à eternidade sem Jesus. Ele afirma, e este é um dos versículos mais desafiadores, que revelam a glória de Jesus Cristo e que revelam a deidade de Jesus Cristo, porque nenhum outro homem foi capaz de afirmar isto: sem mim vocês não podem fazer nada. A segunda coisa, nós devemos permanecer na palavra de Jesus. Versículo 7. Olha o que ele diz: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Eu queria que você grifasse isso na sua Bíblia. Você vai pedir o que você quiser e lhe será feito. Já imaginou? Imaginou, Pedrinho? Você que está pedindo a namorada? Hã? Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. A palavra de Deus em nós, e ela tem efeito em nós. E quando a palavra de Deus está em nós, impregna as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos anseios, a nossa mente, nós automaticamente somos disciplinados a não pedirmos algo que não seja para a glória de Deus. Quando eu li esse texto na minha conversão, eu fiz alguns pedidos. Eu queria que o Corinthians não perdesse mais. Eu queria comprar um BMW. Eu queria coisas banais. E eu bati a porta dos céus, levando estas promessas aqui. Mas depois eu fui entendendo que eu precisava de desfrutar da comunhão com Deus, e eu precisava de conhecer a palavra de Deus, porque eu precisava fazer pedidos que honrassem a Deus e glorificassem a Deus. Quando a palavra de Deus faz parte da sua realidade e ela toma conta de você e transforma a sua cosmovisão, você faz pedidos que glorificam a Deus. E a promessa dele é esta: ele lhes atenderá. Vai ser feito tudo aquilo que você pedir. A terceira coisa e última, nós somos desafiados a permanecermos no amor de Jesus. Versículo de número 10, olha só: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Se vocês guardarem os meus mandamentos,
permanecerão no meu amor. Olha só que lindo. Assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Nós mostramos que amamos a Jesus Cristo, não apenas proferindo palavras bonitas para Ele, mas nós demonstramos que amamos a Jesus Cristo quando nós obedecemos os seus mandamentos. Obedecer, na linguagem de Jesus, é a evidência de que você o ama. E qual é o seu mandamento? Versículo 17 é esse: o que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. No capítulo 13 desse mesmo Evangelho de João, quando Jesus estava no cenáculo, tomando a ceia com os seus discípulos, ele disse: um novo mandamento eu vos dou, que vocês amem uns aos outros. Mas esse mandamento não é novo, a Bíblia já falava sobre ele, mas Jesus Cristo dá a evidência agora do que é o amor. E eu quero dizer para você nesta noite: amor não é um sentimento agradável que você tem por alguém, porque esse sentimento pode mudar, pode se desgastar ao longo das relações. Mas amar é uma decisão em que você admite de que você necessita amar, e você irá fazê-lo até o fim, a despeito dos teus sentimentos e a despeito do merecimento deste alguém que é alvo do teu amor. Amar para Jesus é sacrificar-se. E queridos, nós estamos vivendo esse momento tão difícil da nossa história, em que nós, como povo de Deus, somos chamados a nos sacrificarmos, amarmos. Porque, queridos, se alguém ainda não bateu a tua porta desesperado, precisando de ajuda, certamente baterá. São pessoas desesperadas em busca de direção espiritual, pessoas desesperadas em busca de aconchego, pessoas desesperadas em busca de alimentos, pessoas desesperadas em busca de uma direção. E nós somos chamados para amarmos uns aos outros, como Cristo nos amou. E como é que foi que Cristo nos amou? Ele nos amou sacrificialmente. E nós demonstramos que obedecemos a Ele, que amamos a Ele, quando obedecemos aos seus mandamentos. Agora, queridos, para terminar, qual é o resultado concreto de uma vida que dá fruto? Eu separei 3 aqui. 3 resultados concretos. O primeiro deles, nós glorificamos a Deus. Versículo de número 8. Olha o que Jesus Cristo diz: nisto é glorificado o meu Pai. O meu Pai é glorificado não apenas quando vocês cantam na igreja, mas o meu Pai é glorificado quando vocês dão frutos. E ele diz aqui: muito fruto. O meu Pai é glorificado. Em segundo lugar, o resultado de uma vida frutífera é a alegria, a felicidade plena no coração. Versículo de número 11. Tendo-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês. Você pode imaginar a alegria de Jesus Cristo? Ele que foi retratado pelos poetas como a alegria dos homens.
Ele que por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e a vergonha. Ele que transborda de alegria desde a eternidade. E ele diz o seguinte: eu tenho dito essas coisas para vocês sobre o fruto, sobre permanecer nele, com uma finalidade, para que a minha alegria, a minha felicidade de um filho de Deus, de um Messias e o Redentor de Israel, esteja em vocês. Este é o desejo de Deus, repartir a sua alegria e a sua felicidade, que Ele desfruta em si mesmo com o Pai, Filho e o Espírito Santo desde a eternidade. Os três estão vivendo em uma perpétua alegria, em uma explosão de felicidade, e o desejo da Trindade divina é transmitir esta alegria para cada um de nós. Os homens mais santos, as mulheres mais santas, são os homens e as mulheres que experimentam mais e mais da alegria de Cristo. É o pecado, meus irmãos, que rouba de nós a alegria, a satisfação, o entusiasmo pela vida. É o pecado que rouba de nós o brilho de um rosto leve, de um rosto cheio de esperança. É o pecado que rouba de nós a satisfação pela comunhão com Deus e a comunhão com os nossos irmãos. Mas Jesus Cristo veio ao mundo para desfazer as obras do pecado e do diabo e repartir a sua alegria conosco. Eu escrevi aqui na minha Bíblia, no ano passado, que permanecer em Jesus é a certeza da felicidade. Porque Jesus Cristo é a alegria dos homens. E o último, para terminar, a comunhão com Cristo. Versículo 17. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Versículo 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei, para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Aqui é a finalidade da eleição. Somos eleitos, fomos eleitos, designados por Deus para darmos fruto e desfrutarmos da comunhão com Deus e com os nossos irmãos, repartirmos os frutos que Ele nos dá. Eu quero concluir perguntando para você nesta noite: como está a tua vida espiritual? Você precisa saber de que se você tem dado frutos, e é só Deus quem pode avaliar o teu coração, nós não podemos fazê-lo. Ele irá podá-lo para que você dê mais frutos ainda, porque o desejo de Deus é que o nome do Pai seja glorificado, e nós seremos ainda mais felizes e satisfeitos à medida que glorificarmos ao Pai. E se porventura há alguém entre nós, você que está ouvindo esta mensagem, que não tem dado fruto, eu quero que você pense muito nisto. Que o Espírito Santo te incomode. O Pai corta os ramos infrutíferos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos guarde. Que no meio desta pandemia nós possamos ser a igreja que glorifica a Deus, dando muitos frutos.
Que você se prepare para muito trabalho em prol do reino de Deus, em prol desta cidade carente, essa cidade tão sedenta de significado, de alegria, e que nós possamos dar frutos, anunciando a cidade de Balneário Camboriú, a retidão de Jesus Cristo, a justiça de Jesus Cristo, anunciando esta cidade de que aqui há um povo zeloso e de boas obras, anunciando esta cidade a mensagem mais gloriosa do universo, a mensagem do Evangelho. Que Deus nos conceda a graça para isso. Pai querido, nós oramos nesta noite e pedimos para que o Senhor possa produzir, através do Teu Espírito Santo, o fruto do Espírito em nós. Faça isto, meu Pai. Faça isto. Faça isto e o Teu nome será ainda mais glorificado, Senhor. Para a Tua glória e para o Teu louvor, glorifique o Teu nome através das nossas vidas. Desperta-nos, ó Deus. Somos o Teu povo, somos o povo da Tua aliança. Desperta-nos para uma vida de profunda intimidade contigo, de união contigo, Senhor. União com Jesus Cristo. Permanecer na Tua palavra e no Teu amor. É a minha oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém, queridos.
Graças a Deus, porque Jesus Cristo governa todas as coisas. Terça-feira nós estaremos aqui orando, respeitando o isolamento social. Não, o distanciamento, quer dizer, o isolamento não, distanciamento entre as pessoas. 6:30 da manhã, você que precisa orar, e a oração é um dos frutos desta relação com Cristo, você é convidado a vir aqui ao nosso espaço. Terça-feira eu fiquei muito feliz ao notar um aumento significativo de pessoas vindo a este espaço para orar. 6:30 da manhã nós estaremos aqui, na próxima terça-feira. Na quinta-feira, às 20 horas, nesta plataforma do Facebook, nós estaremos aqui para estudarmos as Escrituras. É a nossa jornada pelas Escrituras no livro de Atos dos Apóstolos. E domingo, eu já lanço o convite para você que tem acompanhado os nossos cultos pelo Facebook, às 19h30. Estaremos todos aqui. Recebam a bênção do Senhor nesse instante. Que a graça preciosa de Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o consolo do doce Espírito Santo esteja com você, com a sua família, com os seus filhos e os filhos dos seus filhos, hoje e para todos sempre. Amém. Nós vamos terminar recitando a nossa doxologia de final do culto, que está registrado no livro de Judas, versículo 24 e 25, que diz assim: e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los diante da sua glória com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Graças a Deus. Que este Deus te abençoe, abençoe toda a sua casa, toda a sua família. Tenha uma ótima semana na paz de Jesus Cristo e que Ele o abençoe significativamente. Amém.